Está muito bueno, é gratificante escuchar as mensagens que temos escutado e é uma alegria estar aqui. E, na verdade, não dá gana de ir para casa. Sei que muitos têm trabalho, têm que volver rápido, mas é muito bueno escuchar o que estamos escutando. É uma alegria. E, mais uma vez, nós outros só temos que agradecer a vocês, colombianos, por todo o carinho, amor e cuidado de nós outros como família chilena, brasileira e pela graça de Deus, colombiana. Nós outros estamos muito contentes. E uma das coisas, sempre quando passo nas igrejas, eu falo de uma descoberta que nós outros tivemos aqui em Colômbia, que quando casa brasileiro e chileno, nasce colombiano. E Deus nos deu uma niñita colombiana pela graça de Deus. Estamos muito contentes. Não sabemos quanto tempo vamos estar aqui, pero vocês não saem do meio de nós. Por toda parte onde Deus nos levar, Colômbia vai com nós. E na verdade nós aprendemos a cada dia a amar mais vocês. E estamos felizes de estar aqui. E queremos fazer o melhor possível enquanto estamos aqui, porque tudo tem seu tempo. E quando Deus nos levar para outra parte, queremos ir contente e feliz e também ser de bendição aonde nós outros estivermos. E graças por tudo que vocês já têm feito por nós outros. E espero que estejamos por largo tempo, largos anos. Deus que determina. Nós outros escutamos sua voz. Quando Ele habla, vai, é melhor escutar. E Deus com vocês é a mesma coisa. Deus está ministrando com nós outros. Ele está falando no coração de muitos pastores. E o tempo passa. Já nos contou muitos testemunhos. Eu não escutei um testemunho que sempre conta da igreja allá em Temuco. Uma irmã que servia na igreja todo o tempo. Pero depois que se jubilou, ela disse: eu quero entregar toda a minha vida em servir ao Senhor. Pastor Mardona começou na igreja e ajudava e cooperando no trabalho na igreja. E já estava jubilada, todo tranquila, aparentemente. Ela foi para o culto e começou a ler a Bíblia. Antes de iniciar o culto, terminou de ler a Bíblia, caiu e faleceu. Arriba do púlpito. Porque hoje é tempo. Hoje é tempo. Hoje temos que fazer o que podemos fazer enquanto estamos em pé. Deus necessita de nós outros hoje. E miramos uma grande necessidade. E nenhum mais vai fazer. É somente nós outros. O mundo precisa de Jesus. Só eu e tu temos. Nenhum mais. E essa grande necessidade pode ser suprida se nós outros enfocarmos e fazermos o que Deus tem nos chamado. Nós outros estamos felizes, porque o pastor Humberto, mirando também a necessidade, Deus ministrou no coração dele e nos invitou a estar aqui. Estamos começando um trabalho, pero esse trabalho é para permanecer a vida toda. E graças a Deus por ele nos invitar, Deus tocou em seu coração, tocou no de nós outros, e estamos aqui trabalhando. Pero juntos podemos fazer muito. Se estamos unidos, nós outros avançamos. Quero falar com vocês sobre enfocando tu capacitação e envio. Miramos muitas necessidades, pero necessitamos estar capacitados. E o Centro Alberto Benjamin Simpson vem para suprir esta necessidade, para ajudar a nós outros a adquirir ferramenta, para que nós outros venhamos a ser o melhor para Deus, enquanto vivemos. Porque essa geração é de nós outros. Essa geração não é para nossos netos, não é para nossos filhos, é para nós outros. Devemos fazer o máximo possível hoje, porque a geração de eles vem e eles vão ter que ser responsáveis por sua geração. Sigue. Capacitação integral. Nós outros vamos falar um pouquinho sobre saber, ser e fazer. Eu tive o privilégio de estudar em um centro de treinamento missioneiro. Depois fui para um outro que estudamos
teologicamente e também a parte missionológica dentro. E era enfocado o saber, o ser e o ser. Quando estudamos sobre saber, nós outros enfocamos sobre conhecimento teológico, missionológico, cultural, linguístico e outro tipo de conhecimento. E dentro do seminário nós outros teníamos esse privilégio. Despertávamos tempranito, já começávamos com devocional. Desde as 5 da manhã já estávamos orando, se preparando, memorizando. Para mim, o início foi muito difícil, porque tinha que memorizar a Bíblia. E se não memorizasse durante o ano todos os capítulos que tinha que copiar quase a Bíblia toda completa. E quando nós outros chegávamos, todos que chegavam não tinham disciplina. E a disciplina do seminário era muito forte. Então, no primeiro ano, eu copiei todos os livros e mais um pouco. Pero foi bueno que até hoje não me olvidei de tudo que aprendi. Isso em busca do saber. E o que nós necessitamos, toda a igreja necessita. Gostei muito das prédicas do pastor Davi Mutri, do pastor Vicente. E a base para nós outros avançar é o conhecimento bíblico. Há que conhecer a palavra de Deus. O único livro que transforma a vida do homem. Os outros cooperam e ajudam, têm princípios. Mas o único livro que transforma o homem por completo, em ele saber, em ele ser, em ele ser, é a palavra de Deus. Há que ler, há que conhecer. Sempre estamos falando de Oijasna e sempre recordando dos princípios da palavra de Deus. Os princípios da palavra de Deus edifica e constrói. Em el ser, a mim me gusta que no seminário nós outros trabalhávamos todas essas áreas, que trata as condutas, que deve ser evidenciada em los missioneiros, maneira de comunicar, atuar, reaccionar, comportar-se e cumprir com as responsabilidades. A mim me gostava quando estava no centro de treinamento, porque allá nós outros teníamos que assumir responsabilidade e a ser o que tinha que ser. Porque senão, ao final, tu estava mal. Porque tinha muitas regras e maneiras que um exemplo, se tu não cumprisse com suas funções, na hora de descanso tu ia trabalhar. É bueno trabalhar, pero durante o período de trabalho, pero na hora do descanso, todos querem descansar. Então, quando nós outros hacíamos mal, havia que trabalhar mais. E isso não era tão bueno. Quando tu mirava que algumas pessoas saliam e eu lá copiando o livro porque eu não consegui decorar bem. Todos saliam, aí tem uma praia linda, e todos para a praia. E passavam, tchau. Muitos nos animavam, tchau. Havia que estar allá. Pero o que Deus hacía em nossa vida durante esse período. Tanta pessoa que era ministrada. Tu via jovem copiando a Bíblia, às vezes orando, porque Deus estava falando. Sabe, eu me emociono em recordar meus períodos do seminário. Foram meus melhores períodos. Muitas das vezes tu sentava com a Bíblia, lendo a Bíblia, quando tu levantava, me despertava, tinha uma pessoa falando comigo. E sabe quem estava falando? Jesus. O próprio Deus falando com nós outros. Muitos jovens contando esses testemunhos, que quando ele estava copiando, ele sentia Deus falando com ele. E Deus fazia grande coisa na vida deles. Foi um período extraordinário. Sabe, Deus quer fazer isso com nós outros. Quer, através de sua palavra, mostrar que Ele está cerquita de nós outros. E quer nos fortalecer a cada dia. E o Centro Alberto Benjamin Simpson é um desafio. Temos muitas coisas para ser, pero junto creio que nós outros podemos lograr. Tem muito trabalho, como o pastor disse, a finca é grande, tem muita terra, há muito que sembrar allá. Podemos fazer muitas coisas allá junto, para capacitar nossos missioneiros para sair ao campo de trabalho. Em Acer, o seminário no Acer era uma bendição, é o que sonhamos acá com o Centro Alberto Benjamin Simpson. Nós outros sonhamos
que o centro não seja solamente capacitação de saber e del ser. Em el ser no seminário, voltando ao ser no seminário era muito bueno, porque quando nós outros tratamos el ser, temos que tratar el caráter. E no centro temos essas oportunidades. O caráter é uma área muito forte para todos, porque muitos não conheceram a Deus e chegaram a Deus, e o caráter já estava distorcionado. Até mesmo nós outros que caminhamos com Jesus, às vezes as forças carnais querem ser mais fortes e necessita ser tratado. Quando lemos provérbio, lemos em várias partes que o escritor diz que tenha vara los niñitos. Hoje os direitos humanos não apoiam muito tu usar vara, pela palavra de Deus diz, há que usar vara. Sabe por quê? Quando não levamos vara quando somos tico, mais tarde recebe varas em outras partes. E o nosso Jesus não necessitava de levar chicoteada, pero nós outros fomos desobedientes. Ele recebeu todas as varas por nós outros. E para tratar o caráter, há que ser forte. Eu me acordo que no seminário tinha muitas funções de trabalho, pero o pastor que saiu dos Estados Unidos entendeu o chamado de Deus e foi para Brasília. E começou um trabalho, começou por fé. No seminário vivia totalmente por fé. E Deus trabalhava na vida de todos nós outros, mostrando sua glória, seu poder e sua maneira de agir em nosso meio. E o pastor, para tratar o caráter, ele mirava que aquele que chegava com caráter muito forte, tinha muitas funções de trabalho. E abaixo também tinha como um cerro que estavam barrando para ser uma cancha de futebol. E veniam uns homens bem fortes, pero muito rústico, que necessitava ser tratado. Ele dizia, já sei onde tu vai trabalhar. Um sol caliente. E muitos não queriam ir para allá. Pero esse período, o pastor tratava por um período a persona allá. E aquele que resistia durante o tempo, tu viu trabalhar de Deus e como salia essas pessoas do centro, transformado por la graça de Deus. Não queremos fazer do centro Alberto Benjamin Simpson uma forma de escravizar as pessoas, mas um meio para que trate o caráter. Há que ser tratado. O missionário tem que ser tratado. Não sei se vai ter cerro para ser derrubado allá, mas o trabalho trata o caráter. El trabalho, queremos trabalhar allá para tratar o hacer de las pessoas, trabalhando com nossas manos. E ver que Deus pode fazer grandes coisas através de nós outros. Para que aprender a ser? A ser nos ajuda a desenvolver um bom trabalho no campo missioneiro. Quando nós outros estávamos aí trabalhando, teníamos muitas funções em el seminário. Tinha trabalho com ferro, com madeira, com harina que hacía pão, com terrido, com pescado. Tinha muitas coisas, escolas de futebol. E todos os missionários que foram treinados allá, eles tinham como sair na sociedade e ter um contato com a sociedade. Salíamos com teatro, com diversas coisas, salíamos com trabalho. E isso nos acercava muito à comunidade. E também nos traía benefício para o seminário. Porque o seminário vivia por fé. Quando vendíamos, acercávamos a uma pessoa. E quando acercávamos a eles, tinham eles a princípio como cliente, pero depois eram amigos e nós outros levávamos eles para a igreja e implantávamos a igreja com nossos próprios clientes que tínhamos. Era uma estratégia que tínhamos. E víamos que o hacer nos acerca. Se o missionário entra e aprende as 3 áreas e enfoca de todo o seu coração, em qualquer parte que tu sair para trabalhar, tu vai ter êxito, vai ser beneficiado. Todos aqueles que vêm para serem treinados no Centro Alberto Benjamin Simpson vai ter muita vantagem. Tu vai aprender nessas 3 áreas que nós outros estamos enfocando. E creio que tu vai sair muito bem capacitado pela graça de Deus. Porque aonde tu sair para trabalhar, tu vai ter êxito.
depende do enfoque e da dedicação. Eu, como experiência, comecei vários trabalhos, com a implantação da igreja. Eu acordo quando comecei meu primeiro período de treinamento. Eu estava vivendo em São Paulo, na capital. Um pastor me invitou a trabalhar na capital com a igreja de classe média e junto nós outros salíamos à favela. E quando cheguei na favela, eu mirei muita estratégia que eu tinha. E uma das estratégias que eu tinha era ajudar as pessoas com o alimento que eles necessitavam. Pero eu fijei que ao final do culto, muita gente chegava, até mesmo quem não estava no culto, porque queria um paquete de frijoles, um paquete de arroz, e queria comida, muito bueno. Pero eu disse ao pastor, aqui cambiar o enfoque. Eles necessitam de comida, pero eles necessitam trabalhar. Eles necessitam aprender uma função para que trabalhe, para que venda, para que desenvolva. É muito bueno nós outros, como igreja, ajudar as pessoas em necessidade, pero o melhor é tu ensinar as pessoas a trabalhar, a aprender a ser, porque conto na história de uma isla, que veniam muitos pescadores e paravam com um barco. E quando chegava, ele ria os pescados, os grandes eles levavam, os chiquitos jogavam aí, e todos os animais veniam e comiam. Um dia a pesca se acabou. E sabe o que passou com os animais? Morreram todos, porque não sabiam mais caçar, não sabiam mais como sobreviver. Sabe, nós outros temos que ensinar as pessoas a trabalhar, porque se ele aprende a ser, quando ele sair de onde estamos, ele vai se mover muito, muito bem. Isso que o pastor saindo dos Estados Unidos compreendeu, e vindo ao Brasil e nos ensinou. Hoje, todos os missionários que saem do centro de treinamento, eles vão para a Europa, têm ido para a África, para a Ásia, allá eles têm montado um negócio, um projeto, e sempre uma pequena empresa. E muitas das vezes eles dizem, vocês querem trabalhar comigo? Sim, pero essas são as regras. Tem que orar de manhã, tem que ler a Bíblia comigo e tem que participar de um culto. Eles dizem, bueno, eu necessito trabalhar, então venga. E eles predicam a palavra já. E muitas pessoas têm aceitado Jesus. É uma das estratégias que eles têm. Então, o enfoque que temos é esse, para que dentro do centro, nós outros vengamos levar a pessoa a conhecer, ele saber, ele ser e ele ser. Pero, simultaneamente, é muito bueno aprender e sair com todas essas ferramentas. Siga. Ele saber, enfocamos em aulas, escola. Ele ser, tratamos junto com gente, com pessoas. Sabemos que no centro vai haver alguns conflitos, pero a princípio, depois crescemos junto e já deixamos de fazer coisas de ninhos e tornamos maiores. Trabalho e ministério também. Queremos trabalhar apoiando a vocês na igreja, com evangelismo, principalmente os que estão mais cerca, que vai ser mais fácil. Pero para que ajude a vocês e que vocês ajudem a capacitar nossos missioneiros, porque allá em la igreja vai estar trabalhando junto com vocês, e vocês vão estar ensinando, os pastores ensinando os alunos, e desenvolvendo os demais projetos que temos. O processo de capacitação, primeiro é instrução, prática e avaliação. Isso vamos fazer. Resultado da capacitação integral, madurez espiritual, bem-estar físico e emocional, compreensão bíblica e teológica, caráter e ética cristiana, relações saudáveis e habilidades ministeriais. Muito forte esta frase, pero é uma frase real. O custo de não capacitar-se. Se você crê que a capacitação é custosa, prove com a ignorância. É forte. Pero, se não sabemos fazer, perdemos muito mais. Sigue.
O custo de não capacitar-se, o custo financeiro, perder um obreiro é perder uma inversão de muitos miles de pesos. O custo emocional, o obreiro volve ou queda fracassado. O custo para a obra pode chegar a ser um problema. O custo a la misión, la iglesia se e debilita para os envios. Essa é uma realidade. Por isso há que capacitar os missioneiros, os líderes, porque tu vai ter um resultado melhor, vai ser mais efetivo, tu vai estar mais contente com aquilo que tu está fazendo. Dificuldade vai haver, pero tu tem uma pessoa que tu treinou, capacitou, pero dentro das dificuldades, os logros vão ser maiores. Então, se convém capacitar. Processo simultâneo, desarrollo do conhecimento, desarrollo do caráter e desarrollo ministerial. Desarrollo da capacitação missioneira, desarrollo da capacitação transcultural e desarrollo do idioma. Nós vamos em todo o período estudar inglês. Como o pastor Davi Mutri disse acá, há que falar inglês. E eu sei que aprender outra língua não é fácil, porque o espanhol já me complica. Pero há que aprender inglês. Eu estou estudando com Jasna, estão procurando aprender inglês também. Pero há que ser muito dedicado. E creio que dentro do centro vai ser muito bueno, porque vêm buenos maestros para capacitar-se. Envia seus missioneiros. Creio que eles vão sair muito bem e podem ensinar vocês mais tarde. E se vocês queiram vir aprender, também venga. E também o desarrollo do sustento e ocupação. E desarrollo do envio. E o sustento para o missioneiro é muito importante. Porque se passamos por uma crise, como agora a subida do dólar afeta muito a igreja, principalmente para a relação internacional. Então, se imagina se passa por uma questão de um período que afeta durante pouco período, porque a igreja não pode abandonar seus missioneiros de forma alguma, mas se passa alguma coisa, ele missioneiro pode trabalhar, pode se mover e não vai estar com as mãos atadas sem saber o que fazer. Eu saí com um missioneiro em algumas partes de Brasília e fui para Chile. Cheguei lá, fomos inteiramente pela fé. Chegamos allá e começamos a trabalhar. Os primeiros contatos que eu tive foi com 300 taxistas. Eu vendia produtos de limpeza para auto, para casa, para hotel e para todo. Nós outros mesmos fabricávamos. A princípio, eles não sabiam quem nós outros éramos. Ao passar do tempo, eles perguntavam, tu não eres solamente vendedor, o que tu haces em Chile? E, às vezes, eu deixava algumas interrogações. Pelos dias foi se passando e eles falavam, pero tu habla diferente, tua maneira de ser é diferente, quem tu eres? Eu dizia, eu sou o mensageiro de Jesus Cristo. E começava a predicar o Evangelho. E eles não deixavam de comprar meus produtos, porque eles já estavam dependentes. Eles necessitavam e levavam eles para a igreja. De repente, o produto não pôde seguir muito lejos. As irmãs tinham aprendido no seminário a ser pão. Começamos a ser pão, a ser torta e montamos uma panadaria. A panadaria, pela graça de Deus, foi um êxito. Até hoje estão allá, já compraram alto, estão comprando terreno para a construção do seminário e estão muito bem. A princípio foi difícil, não comunicava muito bem, mas eu sabia vender torta, aprendia a falar das tortas e apresentava quando não entendia, é isso que eu vendo. E eles compravam. E durante o relacionamento, a ser discipulado, eu cheguei sem falar nada. De repente, já fui invitado por empresas para ser instrutor de vendas. Isso para mim era uma alegria. Me invitavam para devocionar em grandes empresas e foi de bendição. Foi porque sabia ser, junto com as irmãs, porque como o pastor disse, as mulheres são bendição para nós outros.
Há que aproveitar todas as habilidades, conhecimento e ajuda que elas nos dão. Em Chile, nós outros miramos, as mulheres hacían e nós outros trabalhávamos muito, pero teníamos e temos aí, o trabalho continua com muito êxito e nos ajudava com o sustento econômico. Processo de capacitação. Primeiro inicia em la igreja local. Se ele candidato não trabalha contigo allá, perdão, não nos envia para nós outros, porque ele vai dar muito trabalho para nós outros. Porque, como o pastor disse, tem tanta terra para trabalhar, e se ele não trabalha contigo, ele não vai trabalhar com nós outros. Então, se envia buenos trabalhadores para que trabalhem nos ajudando acá e apoiem vocês allá. Capacitação missioneira, capacitação transcultural, envia ao campo e não podemos parar de estudar. Há que ler muitos livros, como o pastor Vicente disse. Há que ler muito. Há que ler muitos livros, há que estar estudando, há que estar se preparando constantemente. Siga. Quero mostrar para vocês agora o que nós outros já estamos fazendo em Cuba. Em Cuba tem sido um desafio, mas já iniciamos um trabalho allá. Não pode ser igual o trabalho acá, mas hacemos da maneira que podemos allá. Deus nos mostrou que devíamos ir a Cuba, e quando Deus nos mostrou essa visão, para mim em Brasília, Jasna já estava trabalhando em Cuba. Enquanto Deus me chamava a oração, eu orava muito por Cuba e pelos missionários, e eu não sabia que a minha esposa já estava trabalhando allá. Então, durante o período de oração e preparação, o Senhor me disse, o Senhor falou claramente comigo, que Ele me chamou para a capacitação de missionário. E quando Ele me enfocou a Cuba, Ele me disse claramente, a ser um centro de treinamento de missionário, porque Cuba vai se abrir. Eu comecei a chorar e disse, Senhor, Tu sabe como que é difícil, porque para mim entrar allá solo já não é fácil. Como que eu vou entrar allá para capacitar missionário? Pero Deus, quando chama, Ele já está preparando o caminho e Ele já sabe o que fazer. Ele quer solamente nos usar para glorificar Seu nome através de nós outros. Ele já estava trabalhando no coração de Jasna e já estava preparando o caminho. Nos conhecemos, nos casamos. Jasna não podia entrar em Cuba porque echaram ele de allá. E nós outros, por fé, a vez Jasna me dizia durante a viagem, Alex, e se eu não consigo entrar, como que vai ser? Nós outros vamos orar que Deus proverá. Chegamos allá, no primeiro dia que entramos, Jasna foi primeiro, eu me quedei atrás para ver o que passava, porque se ela não entra, eu também não entro. Então, se ela foi primeiro. E adelante tinham umas pessoas, tomaram os livros, e bem, ela passou, timbraram para ela, seja bem-vindo, glória a Deus, e eu também, aleluia. E entramos, e começamos o trabalho. O primeiro dia que foi uma viagem de investigação, já começamos o trabalho. Já encontramos equipe, fizemos relacionamento, formamos nossa equipe e começamos o centro. E agora vou estar mostrando para muitos pastores que já conhecem, vamos estar repetindo. Estamos desenvolvendo 3 projetos que são os mais fortes que estamos fazendo agora. Estamos fazendo o possível para toda viagem levar material evangélico, Bíblia, livros, o que podemos, porque os quilos que temos são poucos, pero levamos. E investamos os textos para que vamos para allá, para que levamos principalmente Bíblia para eles. Essa é uma igreja da aliança, muito humilde, pero o povo ama a Deus de todo o coração. Este é o centro que estamos trabalhando allá. Esta é a nossa equipe de trabalho. Esses são os missionários que estão sendo treinados. Barrou um pouquinho. Essa foi a primeira equipe, pero tinha como 40. Hoje temos como 30. Pero são todos enfocados, são todos preparados. O pastor teve o privilégio de conhecer na América, em Bolívia ou em Peru? No aeropuerto.
Jasna e o pastor barrou para chegar em Bolívia em Clá. Jasna viu uma chica e se quedou mirando porque ela estava muito fraquita. E de repente se acercou, ela conheceu Jasna, conheceu o pastor, é uma médica que teve que sair de allá meio forçada, porque não, a situação allá creio que vocês conhecem um pouco, pero ela estava estudando com nós outros e quer ser missioneira. Também temos o centro médico que agradecemos muito a vocês, que foi um desafio começar, pero começamos. E graças a vocês que têm cooperado com nós outros, com medicina, com aparato médico, que estamos levando allá. Essa é a nossa equipe, 17 médicos. Toda vez que vamos allá, estamos reunindo, orando com eles, agradecendo a eles por ele trabalho, e eles têm nos agradecido muito por tudo que nós outros, como igreja colombiana, temos feito por eles. A nossa maleta vai um pouquinho pesada e vai com bastante coisa que eles necessitam. Nós outros mirando aí a necessidade, principalmente para os ninhos, os adolescentes, que não têm muito juguete. Então, se uma pelota, até mesmo Raul Castro disse, em relacionamento com Lula, disse, nós outros queremos ser igual ao Brasil, porque uma pelota são 24 pessoas que correm atrás. Isso é bueno. Quem de vocês já não isso? Creio que a maioria já isso, e é verdade. Uma pelota, nós outros corremos atrás e gostamos. E nos ninhos allá é muito caro comprar juguete. Então, vamos começar futebol, porque reúne eles correndo atrás da pelota e o objetivo é evangelizá-lo. E já começamos. Estamos fortalecendo na escola de futebol e o objetivo central é reunir esses ninhos. O enfoque que temos é ganhar 5.000 ninhos para Jesus, com a equipe que temos allá. Já temos 1.000 ninhos reunidos, e esses ninhos já estão frequentando a igreja. E a forma de nós outros entrar dentro de suas casas, entregando material evangélico, Novo Testamento, para que eles possam evangelizar sua família. Coisa que nós outros não podemos fazer, mas eles podem. Jasna, quando trabalhou em Cuba, formou uma equipe muito linda, pero pediram para ele sair forçado. A equipe se quedou um pouco triste e sem saber o que fazer a princípio. Pero depois de quase 10 anos, volveu Jasna. As maestras volveram todo de novo. Dijo, Jasna, temos que volver a trabalhar. Temos que volver com nossa equipe. Fortalecemos a equipe e estamos trabalhando. E reunimos os chicos, eles vêm e jogam futebol, evangelizamos, levamos caramelo colombiano, que é muito rico, globo que não tem, e hacemos festa com eles e predicamos a palavra. Estuvo com nós outros este ano, o pastor Teodoro Marim foi um dos maestros, e ele conheceu um pouco dele trabalho allá, e foi uma bendição esse período com ele allá. Também temos projeto com mulheres em manualidades, todo com o objetivo de reunir pessoas para evangelizar. Também tem sido de êxito, peluqueria e vários outros projetos. Essa é uma doutora, que deixou de ser doutora porque pintar as unhas convém muito mais. E ela está trabalhando, e pela graça de Deus, são muito sencillos que vocês veem na mão dela. Pero os irmãos que nos regalaram isto para levar, têm ajudado muito ela, têm sustentado ela durante seus dias, porque eles têm hecho, trabalhado, juntado sua pratita e se mantenido bem. Oramos por Cuba, que o Senhor nos permita levar o Evangelho a las 3 gerações cubanas ateas desta isla. Creio que juntos podemos fazer. Esse é o trabalho principalmente do centro que já estamos fazendo allá. Estamos orando para que, depois que eles terminem a sua capacitação allá, que pueda ter uma experiência transcultural, ou em Peru, ou em Equador, ou em Colômbia, onde Deus nos direcionar a enviar eles. Pero são missioneiros muito bem preparados. Em ele ser, em ele ser, eles estão muito bem preparados. Eles são médicos, e eles saber, aí estuda muito, e eles saber, eles são muito capacitados também, não na área teológica,
necessitam conhecer a área teológica, pero estão aprendendo. Inclusive, pastor Carlos e o pastor Teodoro falou com alguns alunos que queriam ser teologia, e eles estão apoiando esses alunos, estudando desde allá. Chegando allá agora, vou atrair os estudos deles, a preparação que eles estiveram, as matérias que fizeram, para que os pastores avaliem a hora e dê a pontuação que merecem, e depois eu retorno de novo para levar o material para eles continuar a ser capacitados. Muitas graças por suas orações, por seu amor em Cristo, ou seja, e por suas ofrendas.